Bem, então hoje, Alan, é o dia, né, do último dia das alegações finais do julgamento de Bolsonaro. Então as defesas do presidente Bolsonaro e de mais 6 aliados têm até o fim dessa quarta-feira para entregar ao STF as alegações finais na ação penal da trama golpista. Os advogados tiveram 15 dias para preparar suas versões finais para os fatos investigados. O prazo foi contado a partir da entrega das alegações finais pelo Cid, pelo Mauro Cid, ex-ajudante de Jorge Bolsonaro. É um direito dos réus, não delatores, se manifestarem sempre por último. Bem, para falar sobre esse assunto, né, e outros também, estamos aqui com um convidado especialíssimo, nosso grande amigo, o doutor Jeffrey Schichini. Bom dia. Tudo bom, doutor Meu Schichini? irmão. Que vídeo sensacional, Maxial. Ficou bom, né? Porra, mano, como que os caras fazem isso, velho? Impressionante, né? A música ficou incrível, né, cara? Com IA. Não, Impressionante. cara, daí não pode cair, né? A hora que vocês foram mostrar, eu falei, ué, e aí, como que faz pra não cair a live, né? Mas é que é tudo deles, né? Os caras fizeram Tudo IA. É tudo IA. Cara, que absurdo isso, meu. É impressionante. Sensacional. Aquela não é a Janja, né? Por favor, né? Só a hora que apareceu aquela mulher com a taça de vinho, eu falei, quem que é? A Janja deve ter patrocinado esse vídeo, para pelo menos pouparem ela. Ela tá melhorzinha mesmo. E daí, gente, uma boa tarde para vocês. Bom demais estar aqui com vocês. Sim. Como que você tá, Max, Alan? Vocês querem saber? Vocês querem falar do... Sim, eu queria ouvir sobre a questão das alegações finais, Schichini. Vai ser hoje, então seria o último dia para entrega dessas alegações finais pelos advogados de defesa do Bolsonaro. Queria que você explicasse um pouquinho. Cara, tem muita discussão em cima disso, hein? É um tema essa longo. fase do processo também, muita gente talvez nunca tenha nem ouvido falar nessa expressão, alegações finais. Então, se você puder dar uma pequena introdução. A regra do processo brasileiro, então vamos falar de processo judicial, tá? Eu não gosto de juridiquês, tá, gente? Então, se tiver advogado me assistindo e falar e ver que eu não tô falando, e vir que eu não tô falando em juridiquês, é porque eu não gosto de falar de juridiquês com vocês. Processo judicial. Quando você fala em processo judicial no Brasil, você fala ou de processo penal ou de processo civil, né? Essa é a regra. Código de processo penal para processo criminal e código de processo civil para processo civil. Vou pedir indenização? Código de processo civil, né? Vou falar em crime? Código de processo penal. Esse da trama golpista não é nenhum nem outro. Esse da trama golpista é uma lei própria que a gente chama de lei do rito originário do STF, Tribunais Superiores. Ritos originários dos Tribunais Superiores, STJ e STF. É uma lei específica, tá? Nos pontos que ela divergir do CPP e do CPC, ela prevalece, que ela é lei especial. Então, é uma lei própria que rege os processos que tramitam no STF. Então, é diferente. Então, até você que conhece processo penal e processo civil, esqueçam, não tem nada a ver com isso. É uma lei própria. O que essa lei própria do STF vai dizer? E aqui está o grande prejuízo dos acusados serem no STF, porque é um rito próprio. Você não tem o duplo grau de jurisdição, que é assegurado no Pacto de São José da Costa Rica. Tem vários desdobramentos aqui para a gente discutir na sequência. O que acontece? Começa o processo. Então, o PGR, que é o Procurador-Geral da República, é o chefe máximo do Ministério Público, vai lá e processa alguém. Vamos colocar o Jair Bolsonaro como exemplo. O PGR, que é a força máxima do MPF, tá? Vai lá e processa o Bolsonaro. Vai para o juiz relator, que é o Alexandre de Moraes. Ele pede uma sessão. Aquela sessão que foi televisionada, tá? Que os advogados colocaram aquela bequinha e foram na tribuna fazer aquela defesa de 15 minutos. Ali era o marco de vai iniciar o processo ou não. O relator teve a palavra e os demais ministros tiveram a palavra e falou o seguinte: Bolsonaro é réu. Lembram disso? Foi televisionado. Bolsonaro virou réu. Superou esse ponto, começa o processo. Foram marcadas audiências que não foram televisionadas. Imprensa discutindo, o que está acontecendo nas audiências? Audiências que não passaram. Testemunhas do Ministério Público são ouvidas, depois testemunhas da defesa, e por último os réus falam.
os réus foram televisionados, que são os interrogatórios. O Bolsonaro sentou cara a cara com Alexandre de Moraes, lembram? Aham. Ele é o último ato, é o interrogatório. É a última vez que o acusado vai falar. Tá? Ele foi interrogado. Terminou aquele dia, vai para o Ministério Público apresentar alegações finais. É a última fase antes da sentença. Terminando alegações finais do Ministério Público, passa alegações finais da defesa. Hoje é o último dia das alegações finais da defesa. O que é alegações finais? É a última defesa escrita do processo. Então agora, hoje, é o último dia da última defesa escrita do Bolsonaro. Então ele apresenta hoje a defesa escrita. O que vai acontecer? O processo volta para o Alexandre de Moraes, tá? E ele vai pedir ao presidente da primeira turma uma data para a sessão de julgamento. Tá? Com certeza ele vai querer para a semana que vem já. Então vai ser marcada uma sessão de julgamento, como aquela que a gente viu televisionada, tudo de novo. Vai ter um showmício de novo, tá? Os ministros ali, televisionado, e as partes terão cada uma hora. Então o PGR agora vai ter 1 hora, e não mais 15 minutos como no recebimento da denúncia. Ele vai ter 1 hora para fazer alegações finais orais. Ela já foi escrita, agora ele vai sustentar. Né? A gente chama de sustentação oral. E as defesas, cada defesa também terá 1 hora para fazer a sustentação. O que acontece? Nesse mesmo dia, que ainda não tem data, vai ser marcado. Nesse mesmo dia, as defesas fazem sustentação oral, a sentença do processo. Então vai ser a sentença com pena. Então vai ser uma sentença ali, o fulano foi condenado ou foi absolvido. Ser condenado, qual a pena do fulano? O ponto é, por que da importância disso que eu estou explicando? Essa data do julgamento, que eu acredito que será em agosto ainda, no máximo setembro, essa data ela é muito importante. Por quê? Porque como é um órgão colegiado, então são 5 ministros, né, primeira turma, é um órgão colegiado, tá? O relator chega com o voto pronto. É voto que chama a sentença no órgão colegiado, a sentença se chama voto e depois vira um acórdão. O acórdão é a união dos votos prevalecendo a maioria ou a unanimidade, tá? Então o relator já chega com o voto dele. A gente já sabe qual é o voto do Alexandre de Moraes, ninguém tem dúvida, né? Então ele vai chegar com o voto. Mas os outros ministros podem acompanhar o voto do Alexandre de Moraes ou podem pedir vista para melhor analisar. Então, qual que é a esperança, inclusive, da Folha de São Paulo, que está rachada? A Folha de São Paulo rachou. Né? Rachou, a família que cuida da Folha de São Paulo está rachadaça. Né? E sai uma matéria da Folha de São Paulo que é o seguinte, que o Fux vai pedir vista e vai ficar 90 dias com o processo, com o pedido de vista, e esse processo vai só para 2026. O STF vai entrar em recesso dia 20 de dezembro. O regimento interno do STF diz que um pedido de vista pode ficar até 90 dias. Então, fazendo essa matemática, a Folha de São Paulo disse que nessa sessão de julgamento, o Fux não vai julgar. Então, Alexandre de Moraes vai julgar, o Dino vai julgar, todo mundo vai julgar para acabar ali, mas o Fux vai pedir vista. É isso que a Folha de São Paulo falou. Tá? O que é pedir vista? Eu não estou tranquilo para julgar hoje, eu quero melhor analisar. Ele fez isso no caso da Débora. Na Débora do Batom, o Fux fez isso. O Alexandre de Moraes, todo mundo chega com o voto, o Fux fala, não, essa pena aí eu não estou confortável, eu quero melhor analisar. E ele tira de pauta, então o processo não acaba ali. Tá? Só que ele tem até 90 dias para ficar com o processo. Ele não vai ficar 90 dias. Se ele ficar 90 dias, não acaba em 2026. Mas, olha só, ele vai tirar de pauta para melhor analisar e volta com o processo. Então é marcada uma nova sessão de julgamento para ele apresentar o voto dele. Porque um órgão colegiado é maioria que tem que decidir. Então todo mundo tem que votar, não pode acabar sem ter o voto de todo mundo. Então se um pediu vista, suspende. Só vai terminar quando todo mundo votar. O que eu tô esperançoso, e eu acredito que vai acontecer isso, tá? O Fux, quando naquela sessão de recebimento da denúncia, o Fux disse o seguinte, que esse processo é muito complexo, é um processo de uma magnitude nunca vista anteriormente no Brasil, e que não deveria ser decidido na primeira turma, que esse processo deveria ser decidido no plenário. É isso que ele falou. Então o que eu acho que o Fux vai fazer? Ou ele vai pedir vista, ou ainda que ele não peça vista, ele vai divergir do Alexandre de Moraes. Isso é uma certeza que eu tenho. Tá? Isso é uma certeza que eu tenho. O Fux vai divergir
propositalmente. Por quê? Porque ele quer que esse caso vá para o plenário. Ou seja, se for unânime, gente, tá? Se essa sentença da primeira turma, esse acórdão, tá? Essa decisão da primeira turma for unânime, acabou o processo. Se for uma condenação unânime, não cabe nem recurso. Cabe só um embargo de declaração que é julgado em uma semana, pronto. Vai todo mundo iniciar o cumprimento da pena. Começa a fase de execução de pena. Agora, se a decisão não for unânime, por exemplo, o Fux ele divergir numa vírgula dos demais. Então, se o Fux divergir do Alexandre de Moraes em qualquer ponto, na pena, na quantidade da pena, nasce para as defesas a possibilidade de fazer um recurso que se chama embargos infringentes. O que é embargos infringentes? Quando a decisão não é unânime, isso está no regimento interno do STF, tá? Se eu não estou enganado, o artigo 333 do regimento interno, nasce essa possibilidade de embargos infringentes jogando o processo para o plenário, que é o que o Fux quer. Então, acredito que ele vai propositalmente divergir para que esse caso vá para o plenário. Só que indo para o plenário já não é mais 2025, impossível. Tá? Então eu tenho certeza que esse caso não termina em 2025. Tá? Então vai para o plenário. Só que no plenário... Desculpa te interromper. Então você acha que vai ser empurrado até 2026? Isso é uma certeza. Não termina em 25. Isso é uma certeza, isso é uma garantia. Isso é certeza absoluta. Porque o Fux já deixou bem claro que esse caso vai para o plenário. Tá? Vai para o plenário. Então, embargo vai para o plenário. O problema é que quando esse caso chegar no plenário, Alan, aqui está. Por isso que eu acredito que esse caso pode se estender para 2027, eu vou explicar agora. Tá? Quando esse caso chegar no plenário, tá, que o debate vai ficar para 2026, lá você tem 11 ministros, é quórum estendido. Então lá você tem André Mendonça, você tem Gilmar Mendes, você tem Cássio, você tem o Fachin, você tem outros ministros que nunca tiveram contato com esse processo. E a pressão popular está muito grande e a pressão magnífica, né, está grande demais. Então o Brasil está numa panela de pressão. O que acontece? Eu acredito que chegando esse caso no plenário, outros ministros vão pedir vista. Você tem um processo com 78 terabytes que o ministro nunca olhou. É humanamente impossível, se caso chegar no plenário, você pautar para a semana que vem. Então, o que vai acontecer? Os ministros vão ter que se debruçar sobre o processo. Aí vai se debruçar sobre o processo. Tá? Abre prazo para a PGR apresentar contra-razões. Mais um mês. Marca a sessão. Chega na sessão, óbvio que alguém vai pedir vista. Então, André Mendonça, por exemplo, pede vista e vai ter que pedir, porque não tem como julgar esse processo em 90 dias. Volta. Outro pode pedir vista. Mais 90 dias. E pode ficar nessa de pedido de vista e se estender para 2027 ainda. Tá? No pior cenário, esse caso acaba no primeiro semestre de 2026. No pior cenário. Tá? No melhor cenário, só 2027. Mas isso é uma certeza que eu dou para vocês. Tá? A estratégia do Alexandre de Moraes de ter esse caso terminado em 2025 não vai acontecer. Isso, com certeza, não vai acontecer. Esse caso é um caso de plenário, tá? E no plenário são 11 ministros, né, gente? Tem André Mendonça para discutir, tem Cássio. Pensa, o Fux, que todo mundo achava que era aliado do sistema, já está divergindo em vários pontos. Imagina a hora que chegar no plenário, né? Que você vai ter um quórum estendido. Então tem muita água para rolar, tá? Fato é que o Bolsonaro está preso hoje indevidamente, tá? Porque ele está preso provisoriamente. Está errada essa prisão do Bolsonaro. O que o Alexandre de Moraes fez em prender o Bolsonaro é porque ele está imaginando que esse processo vai terminar em 2025, ele já quis garantir a prisão do Bolsonaro. Ele antecipou a prisão do Bolsonaro. Tá? Só que ele vai cair do cavalo, porque esse processo não vai terminar em 2025. E o Bolsonaro está preso de forma antecipada. E agora imaginem só, se esse processo se estende para 2027. Você tem essa trama golpista, o Bolsonaro não está inelegível. Só fica inelegível depois que acaba, que a gente chama de trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Não cabem mais recursos. Isso é o trânsito em julgado. Então, esgotaram os recursos. Veio a sentença, não cabe mais recurso para nenhuma das partes, vai iniciar a execução de pena. Aí sim você pode falar em ineligibilidade. O Bolsonaro não está inelegível por esse processo. As ineligibilidades do Bolsonaro são por aquelas duas bobeiras do TSE. E ano que vem o TSE tem composição Cássio e André.
Inclusive, podem derrubar a inelegibilidade. Então, eu digo uma coisa a vocês. Não é impossível o Bolsonaro candidato em 26. Olhem só. O cenário é esse. E eles estão. E ontem eles autorizaram, com muitas aspas, né, autorizaram o Bolsonaro a fazer exames e receber visitas. Você vê nisso alguma trap? Como é que fala? Uma armadilha? Assim, ó, nós não somos desumanos, como vocês estão falando. Então, o The Washington Post divulgou ontem que o Brasil está sendo desumano. New York Times falando que o Alexandre de Moraes ele é desumano. Lei Magnitsky. Né? Hã? Teatro, né? Teatro. Não, vai lá fazer exame. É só para mostrar como Alan. O Alexandre de Moraes, ele virá com sentenças absolutórias. Ele vai absolver gente. Não acho que ele vai condenar todos os 34, não. Que nem nas sessões de recebimento da denúncia, teve denúncias rejeitadas. Por quê? Esse processo, ele é uma criação. Esse processo da trama golpista, ele existe apenas para dar uma legitimidade à perseguição. Então, é um processo criado para dar aparência de legitimidade àquilo que, em verdade, é uma perseguição política. Por isso que eles televisionam o interrogatório. Olha aí, deixa os advogados fazerem perguntas na televisão. Vê, quando é em sigilo, eles caçam minha palavra. Aquela audiência que eles caçaram minha palavra não estava sendo transmitida na TV Justiça. A audiência que estava sendo transmitida na TV Justiça, que era o interrogatório do Felipe Martins, eu fiquei 3 horas fazendo pergunta pro Felipe Martins e ninguém caçou minha palavra. Agora, em sigilo, fiz 2 perguntas pro G Dias, mandaram eu calar a boca. Porque tudo o que eles querem é dar uma aparência, é mostrar pro Brasil, pro mundo, ó, isso aqui é um processo. Olha, eles têm até advogado, eles têm até defesa. É tudo para inglês ver. Agora, Chiquini, hoje também vai ter a cariação entre o Mauro Cid e o Marcelo Câmara. Né? E se você pudesse explicar também um pouquinho, né, sobre essa questão da cariação, porque me parece que ele vai poder contestar certas acusações que estariam contra ele, né, que estariam na delação do Cid, é isso? Tá. Eu não gosto de acariação. A cariação, para mim, eu acho muito infrutífera. A cariação não é um ringue. O povo acha que a cariação é um ringue. Não. A lei fala o seguinte da cariação. Tá? A cariação é o seguinte. Existem pontos de divergência. Tá? Então, um acareado é colocado ao lado do outro e o juiz coloca o ponto de divergência. Dá a palavra para um, dá a palavra para o outro, acabou, cada um sai para um lado. Não tem debate entre eles. Entendeu? Ó, o ponto de divergência é esse. O que você tem a dizer? Não, eu sustento o que eu disse. Tá. O que você tem a dizer? Eu sustento o que eu disse anteriormente. Tá bom. Acabou. Entendeu? Agora, o Chiquini, sobre todo esse processo que a gente está vendo e essa questão do Moraes, né, que você trouxe, do processo, na verdade, que ele pode ir a plenário, isso daí seria também já um efeito da Lei Magnitsky, de toda essa lupa internacional que está em cima do STF nesse momento, e principalmente em relação ao julgamento do Bolsonaro. Eu vi até a mídia comentando de que o Fux talvez poderia pedir vistas, e se for a plenário, os outros ministros, como o André Mendonça, o Cássio Nunes, também poderiam pedir vistas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Todo mundo pode pedir vista. É aí que tá. Todo mundo pode pedir vista. Então, o relator não manda mais que os demais. O relator ele é uma forma de um organizador, ele é o síndico. Tá? Então, o relator não tem mais poder que os outros ministros. É um órgão colegiado. Todo mundo manda igual. A única vantagem de ser o relator é que você pode dar algumas decisões monocráticas. Por exemplo, o processo está rolando. Quem decide se vai ser preso ou não é o relator. Então o relator mandou prender o Bolsonaro. Depois ele põe em votação para o colegiado. O colegiado pode derrubar a prisão ou manter. Tá? Então, em órgão colegiado, tudo é decidido em colegiado. Então qualquer ministro pode pedir vista. É sempre assim. Tá? Então, eu, inclusive, acredito que vai dar muita confusão quando esse caso chegar no plenário, Max. Mas, como eu falei, não seria assim se não fosse a Lei Magnitsky, se não fosse essas sanções, tiro visto, Lei Magnitsky.
Mudou. Esse processo é outro. Antes Magnitsky, pós-Magnitsky. Você pode ver os pronunciamentos do Gilmar Mendes. Irreconhecível. Aquele Gilmar Mendes ali é irreconhecível. O Gilmar Mendes ontem, né? Ele estava falando pausadamente, em entrevistas. Para mim, eu acho que já está visível que eles estão sentindo, não só pelo que a imprensa tem noticiado, né? De que agora eles estão começando a entender o que é a Lei Magnitsky. E eu me pergunto por que os deputados estão ainda... pela primeira vez os deputados fizeram o shutdown, né? A paralisação, e isso funcionou bem, mas para mim caíram numa armadilha ali de ceder ao Mota. E na minha humilde opinião, eu não sou político, não estou lá, né? Que é fácil às vezes até falar daqui, não daqui dos Estados Unidos, mas daqui como um não político, né? Alguém que não está inserido nos partidos. Mas agora é a hora de acelerar, por exemplo, um processo de impeachment de ministro. Eles querem o fim do foro privilegiado. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão do fim do foro privilegiado. O que você acha dessa movimentação? Como que você está enxergando essa movimentação do fim do foro privilegiado? E se isso realmente poderia tirar a guilhotina do STF do pescoço dos políticos? O que aconteceu, Alan, é exatamente o seguinte. Eu vou contar para você exatamente o que está acontecendo. Tá? Eu tive umas conversas nos bastidores e o povo abriu o coração para mim e me contaram, tá pegando. Olha só. Fato é que com a chegada da Lei Magnitsky, o Centrão está sendo pressionado pela classe empresarial. O dono do dinheiro está preocupado com a Lei Magnitsky. O efeito secundário da Lei Magnitsky é desligar o Brasil do sistema financeiro global. Então você imagina um empresário, uma indústria, não conseguir fazer importação e exportação. Então você não consegue mandar dinheiro para fora do Brasil, você não consegue receber, como por exemplo a Rússia. Então ficou sério demais a Lei Magnitsky, porque o Brasil proteger o Alexandre de Moraes, o Brasil passa a sofrer efeitos secundários. Essa é a consequência da Lei Magnitsky. Então, a classe empresarial começou a ir para cima dos seus políticos. Quem são os seus políticos? É o centro, é o Centrão. O Centrão chega então e diz o seguinte, vamos entrar com vocês na pauta da anistia. Porque o Donald Trump, ele quer a pauta da anistia para tirar o pé. Então veja, nós não queremos Lei Magnitsky, os empresários estão falando. Nós não queremos. Né? Enquanto o Alexandre de Moraes estava só prendendo o patriota, tudo bem, não estava chegando na gente. Agora é o seguinte, vai atrapalhar meu negócio. Nós não queremos. O que o Trump quer? Quer anistia. Então o Centrão vem e entra na pauta da anistia. Vocês viram ali, entrou o PP, entrou União, entrou Podemos. Né? Os partidos do centro entraram na PSD, entraram na pauta da anistia, por livre e espontânea pressão. Acontece que foi exatamente isso que aconteceu. Quando eles entram na pauta da anistia, do outro lado vem a pressão STF. Fala, nós não queremos anistia. Então você tem o empresariado pressionando eles para ter anistia para o Trump recuar, e você tem o STF falando, não. Esses caras todos na coleira, né? Esse Centrão que tá na coleira, não, vocês não vão pautar anistia, senão é ripa. Nós vamos fazer andar aqui os inquéritos e processos de vocês. Então o Centrão fica naquele problema. O que acontece? O colégio de líderes, então os líderes dos partidos, chegam para a oposição, que é a nossa direita, e falam o seguinte, nós vamos votar anistia com vocês. Tá? Só que antes disso, a gente precisa ter uma segurança. E a segurança é que a gente não seja ripado pelo STF. Então, existe uma PEC, Alan, tá? Proposta de emenda constitucional, que já foi aprovada no Senado e agora está na Câmara, que é o fim do foro privilegiado. Ou seja, é tirar os deputados e senadores das garras do STF. Tá? Então, eles querem aprovar essa PEC para voltar ao texto dos anos 2000, que o texto era exatamente o seguinte: para investigar um deputado, para investigar um senador, para processar um deputado e um senador, tinha que ter autorização da casa. Então imagine só, o PGR quer investigar o Marcel Van Hatten porque o Marcel levantou a foto do Shore. Você quer investigar o Marcel, tem que pedir autorização para a Câmara. Aí a Câmara fala, não vai investigar o Marcel. Ele falou em cima da tribuna, ele tem imunidade. Não vai ter investigação. O PGR quer processar o Marcel porque ele levantou a foto do Shore. Tem que pedir autorização para a Câmara vai falar, não vai processar, ele tem imunidade. O que aconteceu? Hoje,
A Câmara e o Senado não servem para mais nada. A PF investiga se quiser, a PGR denuncia se quiser. Entende? Então o que o Centrão disse? Ó, seguinte, essa PEC já foi aprovada no Senado, vamos aprovar essa PEC do fim do foro privilegiado aqui na Câmara, vamos aprovar isso daí. Entrando em vigor essa PEC, a gente saindo das garras do STF, a gente volta a discutir anistia. Então é exatamente isso que tem hoje. Então essa PEC do fim do foro privilegiado vai passar, porque até a esquerda quer que passe, Alan. Tá? Porque hoje a esquerda tá bem, mas já não esteve, né? Lembrando que a Glaze foi uma das maiores críticas da indicação do Alexandre de Moraes na sabatina, né? Então todo mundo quer sair das mãos das garras do STF. Então essa PEC vai passar, tá? Ontem eu conversei com o Marcel, ele acha, tá, que pelas conversas que tem entre os líderes dos partidos, que o Hugo Mota está comprometido a começar a discussão amanhã, quinta-feira. Então amanhã começa a discussão. Vai passar essa PEC, tá? Se tem um outro problema, tem um jogo jurídico aí, né? Existe um jogo jurídico. Algum partido pode fazer um mandado de segurança no STF para que o STF declare esse processo da PEC inconstitucional. E aí essa PEC não iria andar mais por uma liminar do STF. Mas como parece que até a esquerda e o Centrão querem essa PEC, o STF não vai poder se meter, porque ele não vai ser provocado. A não ser que um PSOL da vida, né, para dar uma causada entre com o mandado de segurança, o STF manda parar a PEC. Seria a única forma dessa PEC não seguir. Seria algum partido provocar o STF com mandado de segurança. Tá? Parece que todos os partidos estão alinhados a ter essa PEC. Cara, vai ser o futuro do Brasil, vai ser a solução do Brasil essa PEC. Porque daí vai acabar essa coleira sobre deputados e senadores. Quer investigar, quer processar um deputado, tem que pedir autorização da casa. Aí a casa não permite, pronto. Aí a Câmara e o Senado têm segurança de peitar o STF. Entendeu, Alan? Não, e isso faz com que, por exemplo, os políticos percam realmente a guilhotina que eu falei, entendeu? É importante. Porque hoje, qual é a situação do Senado? Né? O pessoal que está em casa nos assistindo. Hoje, o STF ele pode colocar a guilhotina em qualquer pessoa. Antes era só contra os políticos. Hoje é contra qualquer pessoa. E aí, os políticos podem, por exemplo, recorrer em instâncias inferiores. No STF, eles não têm como. Então, se o STF iniciar uma investida, eles não têm como. É óbvio que eu não acredito que apenas o fim do foro privilegiado seja suficiente, porque hoje o STF coloca no colo dele o que ele quiser. E aí eu lanço essa pergunta para o Chiquinho. A esperança de que lançar para instâncias inferiores eles possam recorrer, isso não impede, por exemplo, que um louco, um psicopata igual Alexandre de Moraes, jogue qualquer processo no colo dele. Porque ele fez isso com o YouTube. Eu não sei se você sabe, mas o Terça venceu o Google no YouTube. 2 vezes. 2 vezes. Nós fomos o primeiro canal no mundo a vencer uma ação judicial contra o YouTube. Então a Google foi obrigada a devolver o canal. Você sabe por que o canal do Terça Livre não existe mais? Porque o Alexandre de Moraes pegou o processo e jogou para debaixo do braço dele. Esse fim do foro privilegiado, Alan, é para proteger parlamentar. Tá? Hoje a nossa Constituição Federal, por isso tem que ser uma PEC. A nossa Constituição Federal diz que deputado e senador federais, eles são processados e julgados no STF. Então isso tem que acabar. Deputados estaduais são julgados nos tribunais de justiça. Prefeitos são julgados nos tribunais de justiça. Cara, isso é absurdo. Isso tá, são pouquíssimos os países do mundo que tem isso. Parece que nos Estados Unidos só o presidente da República tem prerrogativa de foro. Isso é ridículo. Para mim, inclusive, isso viola tratados internacionais. O Pacto de São José da Costa Rica diz que não existe processo legítimo sem duplo grau de jurisdição. O que é duplo grau de jurisdição? O direito de recorrer. Um juiz tem que analisar a decisão do outro. Né? Até o Alexandre de Moraes disse que todo mundo está sujeito a errar. Pois é, e quem analisa seus erros, Alexandre de Moraes? Ninguém. Entende? Então, eu sou a favor em acabar com o foro privilegiado. Tá? Por quê, Alan? Por que eu sou a favor? Porque, cara, nada melhor do que um juiz de carreira analisando um processo. A criação do foro privilegiado no Brasil, ela nasceu para proteger o cargo.
Tá? Então, o foro privilegiado, é errado falar foro privilegiado. A gente usa esse termo foro privilegiado porque ele é comumente utilizado, ele é popular, então as pessoas entendem o que a gente quer dizer. Mas não é um privilégio. Foro privilegiado diz respeito à pessoa. Então, por exemplo, o Hugo Mota é julgado no STF porque ele é Hugo Mota. Olha, é poderoso. Não. Isso é foro privilegiado. O Hugo Mota não é julgado no STF porque ele é o Hugo Mota. Não, é porque ele está deputado federal. É prerrogativa de foro pela função, o termo técnico. Ou seja, pela cadeira que ele está. Por isso que o entendimento desde 2005 do STF, olha só, consolidado em 2018 de forma unânime, tá? Era que, saindo da cadeira, perdia o foro. O Ramagem deputado federal, tornou-se status ministro, não está deputado federal, perdeu o foro. Porque o foro é da cadeira de deputado. Veio o STF agora para pegar os golpistas, né? E disse o seguinte: não. Dane-se esse entendimento. Voltou a ser foro privilegiado mesmo, tá? Ex-mandatário também é julgado no STF. Olha a sacanagem. Por isso que eu falo, a Lei Magnitsky é pouco, Alan. A Lei Magnitsky é pouco. Um entendimento desde 2005 que o foro é da cadeira. Os caras vêm e mudam isso. Falam o seguinte, e a Constituição fala que o foro é da cadeira. Não. Ex-mandatário também vai ser julgado no STF. Pô, isso está errado. Não bastasse eles criarem isso, o regimento interno dizia que, sendo foro por prerrogativa, é plenário do STF. Eles vêm e mudam o regimento interno e falam, não é plenário, é turma. Para jogar para a primeira turma. Veja, isso é um tribunal de exceção. Eu debato com qualquer jurista de esquerda do Brasil sobre esse tema. Eu fico horas aqui, tá? Horas, porque eles só fizeram chicana jurídica até agora para prender esses 34 acusados. Veja, mudaram o entendimento consolidado de 2005, estão desrespeitando a Constituição em dispositivos básicos, mudaram o regimento interno do STF em 2023, tudo pós-trama golpista. Como que é o nome disso? Tribunal de exceção. Perfeito, Chiquini. Eu queria, Chiquini, trazer aqui um outro assunto para o nosso debate, que foi o fato de o relatório anual de direitos humanos, que é feito pelo Departamento de Estado americano, que hoje está sendo conduzido pelo Marco Rubio, ter falado contra o Brasil, né, ter mostrado aí o avanço de censura, de violações de direitos humanos, tanto do governo Lula quanto do Alexandre de Moraes, tá? Então, só uma citação aqui para as pessoas entenderem: a situação dos direitos humanos no Brasil piorou ao longo do ano, durante a gestão do Lula, e também traz aí acusações contra o Alexandre de Moraes. Então, segundo o documento, abre aspas aqui, os tribunais, pode colocar eu aqui na tela cheia, produção, por enquanto, que depois a gente volta no Chiquinho. Os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet, bloqueando o acesso de milhões de usuários a informações nas redes sociais. Isso é o conteúdo do relatório, tá, sobre a situação de direitos humanos, quando cita o Brasil, do Departamento de Estado americano. Olha a gravidade do que está sendo dito aqui. O texto diz que o governo brasileiro restringiu o acesso a conteúdos online classificados como, abre aspas, ameaça à democracia, fecha aspas, o que teria resultado na supressão desproporcional de manifestações de apoiadores de Bolsonaro, jornalistas e políticos eleitos, muitas vezes em processos sigilosos, sem garantias de devido processo legal. Perceba que o rei está nu aqui, né? Aquilo que estava acontecendo no Brasil ocultamente, agora chegou num relatório sobre violações de direitos humanos do Departamento de Estado americano. O relatório também acusa a gestão petista de, abre aspas, suprimir discursos politicamente desfavorecidos sob o argumento de que constituíam um discurso de ódio, um termo vago e não vinculado ao direito internacional dos direitos humanos, fecha aspas. Cara, é bomba atrás de bomba.
o relatório cita ainda, especificamente, as ordens de Alexandre de Moraes para suspender mais de 100 perfis na rede social X. Inclusive, esse jornalista aqui que está do meu lado, Alan dos Santos, foi um desses 100 perfis que o Moraes bloqueou. Abre aspas aqui para o relatório. Suprimiu desproporcionalmente a fala de defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Em vez de aplicar sanções apenas a conteúdos que incitassem violência iminente ou assédio. Olha como é claro o relatório. Não tem como se defender, tá? Não tem como Alexandre de Moraes, STF, PT, a mídia, ela vai ocultar isso aqui que eu estou falando. Ela não vai falar isso aqui que eu estou dizendo aqui para vocês, e por isso que é muito importante cortar esse trecho aqui e divulgar, porque isso aqui que eu estou trazendo para vocês, a mídia vai ocultar, porque não tem defesa, não tem como se defender disso, tá? E aí o documento ainda cita que a Anatel bloqueou o acesso à plataforma do X por determinação do STF, depois da empresa descumprir ordens judiciais e não pagar multas. Também foi autorizada a multa de R$50 mil por dia a quem acessasse o X por VPN, embora, segundo o relatório, nenhuma multa tenha sido aplicada. O acesso só foi restabelecido em outubro, depois que a empresa cumpriu as determinações. O departamento ainda afirma que, abre aspas, essa repressão ampla de tirar a plataforma X do ar no Brasil bloqueou o acesso dos brasileiros a informações e pontos de vista sobre uma série de questões nacionais e globais. Fecha aspas. E a proibição temporária de VPNs deteriorou ainda mais a liberdade de imprensa ao remover proteções de privacidade de indivíduos cuja capacidade de denunciar corrupção governamental dependia do anonimato. Fecha aspas aqui para o relatório. Então, olha só o que esse relatório vem trazendo, tá, sobre a situação do Brasil. É tudo assim, às claras, colocou às claras todos os problemas que a gente vê, né, os principais problemas que a gente vê no STF desde 2019, tá? Então tá aqui, ó. O relatório também menciona denúncia de prisões arbitrárias, detenções prolongadas sem acusação formal, violência contra jornalistas, tortura por agentes públicos e caso de corrupção policial. Também destaca que os manifestantes acusados de participação nos atos de 8 de janeiro permaneceram presos por meses sem acusação formal, em alguns casos sem acesso a advogado. Na avaliação do Departamento de Estado, abre aspas, o governo não tomou medidas credíveis para identificar e punir agentes públicos responsáveis por abusos aos direitos humanos, fecha aspas. Essa aqui é a bomba que saiu no relatório sobre os direitos humanos e que revoltou, né, tanto o governo brasileiro quanto boa parte da mídia. Chiquini, você vai ter que sair aí daqui a pouquinho, então, só para finalizar, Chiquini, eu queria só que você comentasse um pouquinho sobre esse relatório, né? Você acha que isso contribui ainda mais para uma mudança de postura, uma mudança em relação ao judiciário brasileiro? Ô, Max, você vê, né? Tá todo mundo errado e o STF tá certo. O sentimento é esse hoje. É isso tá aí. todo mundo errado. Um oráculo. Tá todo mundo errado. Cara, pelo amor de Deus, cara, me dá raiva. Vocês estão entendendo que os Estados Unidos salvaram o mundo 2 vezes, se não 3? Os Estados Unidos têm uma Constituição de 1700. Cara, a Constituição americana é de 1700. Ela é imutável. A maior economia do mundo. Todos do mundo inteiro, todo cidadão do mundo inteiro quer morar nos Estados Unidos.
é considerado o país mais democrático do mundo civilizado moderno. É o berço da democracia moderna. As maiores universidades do mundo estão nos Estados Unidos. As maiores mentes brilhantes estão nos Estados Unidos. O maior investimento em tecnologia, em cultura, em cinema, em educação é os Estados Unidos. E certo está o Alexandre de Moraes. Os maiores jornais do mundo estão criticando o Alexandre de Moraes. The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, tem jornal na Europa. Só 675 pessoas no mundo tomaram a lei Magnitsky. E o Alexandre de Moraes é uma delas. O Alexandre de Moraes está certo e o mundo está errado. Departamento de Estado americano dizendo que o Brasil é uma ditadura. Certo está o Gilmar Mendes dando entrevista para a Globo News. Vejam a bolha que o Brasil se tornou. Nós somos uma Coreia do Norte que ainda podemos viajar. Porque na Coreia do Norte as pessoas não podem sair do país porque é crime sair do país. Mas o Brasil vive uma bolha. E o último suspiro do Brasil é um pouquinho da rede social que a gente tem. Porque perfis são derrubados no Brasil. Então, é muito sério isso que nós estamos dizendo. É muito sério. Os Estados Unidos dizendo que o Brasil é violador de direitos humanos. Porque o Brasil é violador de direitos humanos. Por que é que os Estados Unidos, do tamanho da sua grandeza, a Flórida é o PIB do Brasil? Os Estados Unidos é 18 vezes o PIB do Brasil. Por que é que os Estados Unidos está incomodado com o Brasil? Porque o Brasil é uma ditadura na América Latina. Por isso que o Alexandre de Moraes está entre 675 sancionados, junto com o Hezbollah, junto com Al-Qaeda, porque são violadores de direitos humanos. E, para finalizar, o Brasil tem tratados e convenções internacionais que se comprometeu a cumprir. Veja só, você, para fazer parte do mundo globalizado, para não ser Rússia, para não ser Venezuela, para não ser Coreia do Norte, você faz parte de tratados. E o Brasil, quando, na sua insignificância, que já teve, quis fazer parte do mundo globalizado, porque é um país rico em minérios, é um país com potencial, quando o Brasil quis fazer parte do mundo globalizado, ele começou a pactuar em tratados e convenções internacionais. E esses pactos e convenções internacionais são compromissos, inclusive pós-Segunda Guerra Mundial, de não torturar pessoas, de respeitar o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, de respeitar direitos humanos. O Brasil está quebrando tratados e convenções internacionais que se comprometeu a cumprir para fazer parte do mundo globalizado. O que os Estados Unidos está fazendo é: nós vamos tirar vocês do mundo globalizado. Nós vamos desligar vocês, assim como desligamos a Rússia, a Coreia do Norte, Cuba, porque vocês, assim como esses países, estão se tornando ditaduras e não estão respeitando os tratados e convenções que nós exigimos que sejam respeitados para que você faça parte do mundo globalizado. É isso que o Brasil se tornou. O Brasil está prestes a ser desligado porque uma caneta manda em 218 milhões de habitantes. O que eu acho disso? O que eu acho é que uma caneta é maior que 200 milhões de habitantes. Uma caneta é maior que 81 senadores, porque o nosso país é corrupto, o nosso país é formado por políticos corruptos que precisam votar o fim do foro privilegiado para ter coragem de enfrentar a ditadura. É isso que a gente vive no Brasil hoje, Max. Agora, Chiquini, antes de você se despedir, eu quero mostrar Bota a imagem na tela aí, produção. O tamanho da canalice da imprensa e mostrar para as pessoas o seguinte: se você odeia a canalice da imprensa, você está odiando pouco. Pouco. Bolsonaro pede saidinha de prisão domiciliar para fazer exame. Olha que canalha, olha que vagabundo o cara que escreveu isso. Olha isso. Saidinha de prisão domiciliar. Olha a imprensa que nós temos. É revoltante isso aí, Chiquini. É, cara, fala. Ontem eu tava conversando num grupo de advogados, olha, eu tava debatendo num grupo de advogados lá.
Eu escrevi assim, gente, eu penso todos os dias por que é que eu fui fazer direito, cara. Cara, eu tô enlouquecendo, velho. Tô igual aquele juiz do auxiliar do Alexandre de Moraes. Tô perdendo a sanidade, a rigidez mental, né? Por que é que eu fui fazer direito? Porque nada, ó, minha luzinha que eu coloco aqui em cima, como que as luzinhas acabou a bateria? Não, Desligou, tá mais escuro. Cara, eu não vejo mais, não tem mais lei sendo aplicada no Brasil. O Brasil virou um grande jogo de Uno. Já jogaram Uno? Já. Uno é o seguinte, você joga bêbado na praia. É assim que é Uno. E Uno, cada um tem a sua regra, velho. O Brasil não é um jogo de xadrez como é o Estados Unidos. Estados Unidos é um jogo de xadrez, né? A torre tem a posição para andar, o peão, né? O Brasil é jogo de Uno, cada um joga de um jeito, cada um aprendeu a jogar de um jeito, cada um acha que é de um jeito. Cara, não tem segurança jurídica. A segurança jurídica para mim, não é porque eu sou advogado, mas é que eu vejo dessa forma, a segurança jurídica é a engrenagem da economia. Porque é na segurança jurídica que o empresário vai saber se ele pode contratar ou demitir. É na segurança jurídica que ele vai ter a segurança se ele vai executar aquele contrato, ele vai receber. Se aquela multa contratual ela vai ser honrada. Se aquele TED daquele banco que eu contratei vai ser honrado, se o banco não vai me dar calote, se aquele cheque, se ele voltar, eu vou executar. Então a segurança jurídica é a engrenagem do país. O Brasil não tem segurança jurídica. Eu, enquanto investidor, o que eu vou fazer? Eu vou embora, eu vou sumir desse país, eu vou para a Argentina. Porque a Argentina tem mais segurança jurídica que o Brasil. Não adianta. Não tem como um país dar certo sem segurança jurídica. Os Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte deles, a Suprema Corte americana, não julga 1000 processos por ano. O Brasil julga 1000 processos por minuto, agora com inteligência artificial. É isso aí. Chiquinho, eu queria agradecer a sua participação aqui. Ele estava ali num esquema difícil hoje.